Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando nesse momento aí. Seguinte, vou fazer alguns esclarecimentos, alguns apontamentos sobre o PET 2 da semana 2, né, do primeiro ano. Vamos lá então fazer, acompanha aí para a gente fazer alguns esclarecimentos. Então vamos lá para o próprio PET, né, que é o material que vocês têm, né? Semana 2, conforme vocês podem observar aí, o objeto de estudo, né, é sobre o período escravagista no Brasil. É, o, o PET, né, ele tem algumas indicações, como vocês já observaram, e a partir delas, né, que vocês vão acessar o conteúdo. Além disso, né, vocês podem obter esse conteúdo também no livro didático, da página 269 até 279. Então, além do próprio material do PET, além das indicações do PET, vocês também têm acesso ao livro didático. Vamos lá então, né, para o conteúdo. Né, o tema, né, escravidão, o período escravagista no Brasil. Seguinte, o texto, né, o texto e as indicações, elas vão dizer sobre a... Peraí, só um momento que eu estou errando aqui. Tem que aparecer aqui. O texto, ele faz alguns apontamentos sobre o processo de resistência à escravidão. Os africanos, eles vieram para cá, né, de maneira forçada, para o trabalho escravo, mas em nenhum momento eles concordam com essa situação de escravidão. De várias maneiras, né, de várias formas, eles vão contra esse processo de sua escravização. Então, no texto aqui, né, tem alguns conceitos importantes, sedição, motim, algumas imagens interessantes, principalmente, né, tem as indicações, conforme vocês já sabem. Com relação às indicações, né, tem indicações bastante significativas, né, boas para vocês entenderem o processo. Eu indico que vocês vejam os dois vídeos que estão sendo indicados, esse na rota do escravo, né, a alma da resistência, que é um pouco mais longo, né, um pouco mais de 30 minutos, mas muito interessante. E tem também esse aqui, falando especificamente do processo de resistência, né, negra no Brasil. Esse vídeo, ele tem quantos minutos? 7 minutos, 7 minutos e 23, mas ele é uma sequência, então eu sugiro que vocês, além de verem esse vídeo, vocês vejam também a continuação dele, né, que é esse vídeo aqui também, muito interessante, que está falando especificamente Fome de doce, pede 90. Especificamente do quilômetro de Palmares. Então acessem aí o vídeo para vocês acompanharem o que está sendo indicado no PET. Então vamos voltar ao PET. Seguinte, tem um texto, né, de uma página, vocês têm que ler também, né, para vocês se apropriarem um pouco mais sobre esse conteúdo, né, como que era o processo de escravização e como que era o processo de resistência à escravidão nesse contexto do Brasil. Então o texto é um pouquinho extenso, né, mas é uma página, então é bem razoável, bem tranquilo de vocês lerem. E o texto está falando acerca de alguns conceitos, sedição, motim, né, que já está exposto no início do PET, e principalmente, né, das formas, das causas da resistência à escravidão. Lembrando que a escravidão, ela é um processo que, de certa forma, né, não, ela já existia, ela faz parte de quase que um processo natural da humanidade. Ao longo de toda a sua existência, a humanidade, ela se utilizou do trabalho escravo, e na África também não foi diferente. Existem diferenças bastante significativas entre o processo de escravização que existia na África, né, no continente africano, e o processo de escravização que ocorreu no Brasil. O que vai marcar no Brasil, né, o processo de escravização empenhada, né, pelos europeus, é a desumanização. A partir do momento em que você desumaniza, você descaracteriza a pessoa enquanto humano, você está animalizando, né, você está desumanizando essa pessoa, você está tirando dela a condição humana. E isso é uma característica especificamente da escravização, né, que os europeus empreenderam a partir, né, do final do século XIV, XV,
no continente africano. O tipo de escravização que existia no continente africano não tinha essas características de desumanização. Em grande parte, eles eram resultado, né, do processo de disputas entre as tribos, os estados, os reinos que existiam na África. É interessante observar a minha fala aqui de que não somente tribos existiam no continente africano, né? Existe essa imagem pejorativa do continente africano de que lá só existiam grupos tribais. Muito pelo contrário, né? Ao longo de toda a história da África pré-colonial, reinos e estados surgiram com dinâmicas próprias, muitos deles, inclusive, tão grandes ou tão importantes quanto as sociedades europeias. Vamos voltar, então, para o PET. O texto aí está falando especificamente do tipo de revolta, do tipo de resistência que os africanos empreenderam na América Portuguesa, né? Vale lembrar que a América Portuguesa é o Brasil. Antes do Brasil, né, se tornar um país independente, né, essa região vai se chamar, né, nós vamos nos referir a ela como América Portuguesa. Primeiro, o texto está apontando em algumas contradições entre essa questão de colônia e metrópole, de que não necessariamente os objetivos dos colonos eles eram os mesmos objetivos da colônia. Inúmeras vezes os colonos eles desenvolviam características próprias, desenvolviam interesses próprios na América Portuguesa. Isso quer dizer que o que a colônia, né, o que a metrópole, melhor dizendo, queria, não necessariamente estaria tão claro ou seria atendido prontamente pelos colonos da América Portuguesa. Os colonos eles tinham interesses próprios, né? Por mais que eles fossem vassalos da metrópole, né, de Portugal, eles acabaram desenvolvendo características, né, e interesses próprios. Inclusive existem umas diferentes interpretações acerca desse processo. No texto está fazendo esse apontamento, vocês vão observar claramente essa distinção entre os interesses da colônia e da metrópole. Ao longo do texto também fica muito claro as inúmeras formas de resistência à escravidão que foram empreendidas pelos africanos que aqui estiveram, né, na condição de escravos. Algumas formas, inclusive, bastante duras, né, tipo o suicídio. Você não aceitar essa condição de escravo, né, você suicidar é uma forma, né, de você não aceitar a sua condição de escravo. Ser escravo não era algo tão tranquilo, né, como alguns poderiam pensar. Muito pelo contrário, era uma forma brutal, violenta, de você subjugar um grupo de pessoas. E essa subjugação, essa forçação, subjugação é a melhor palavra, ela se dava através de vários mecanismos, né, de vários aparelhos do próprio Estado e da sociedade para manter o escravo como nessa condição, né, como escravo. Manter os africanos que aqui estiveram na condição de escravos. Seguinte, vamos abaixar o texto, né? O texto, ao longo do texto, ele vai falando desse processo de resistência e ele cita alguns, né? Eu já falei, o suicídio e uma importante forma, né, de resistência vai ser as rebeliões e os quilombos. Rebelião, né? As rebeliões elas ocorriam por vários motivos, em função de você não concordar com uma determinada ação do seu senhor, ou em função de determinadas decisões políticas te afetarem mais ainda no processo de escravização. Essas rebeliões, essas revoltas, essas formas de resistência, elas ocorriam tanto individualmente como também de maneira coletiva. E a maneira coletiva mais conhecida, né, vai ser o quilombo, né? O quilombo vai ser um espaço, né, criado, né, pelos próprios escravizados, onde eles poderiam assumir tranquilamente, né, a sua cultura, né? Além de fugir da escravização, eles conseguiam manter a sua cultura sem serem vitimizados por estarem adorando
seus deuses, né, fazendo seus cultos tranquilamente. No quilombo isso era possível, porque no quilombo vai ser formado por escravos fugitivos. Além disso, tem também em alguns quilombos, né, tem indígenas, tem mestiços, né, tem quilombo, tivemos quilombos, né, de vários tamanhos e ao longo de todo o período colonial brasileiro. Quero voltar às indicações do vídeo, as indicações do PET, né, que é esse vídeo, né, tem um anúncio. 99 Food. Teacher, tá certo falar. Mais anúncio, mas enfim, esse videozinho sobre o Quilombo dos Palmares é muito interessante, então eu sugiro que, para finalizar, vocês vejam ele para vocês entenderem os mecanismos, né, de resistência à escravidão, e um dos principais mecanismos foi a formação dos quilombos, né? Esse vídeo tá bem curto, bem rápido, só para reforçar um pouco as orientações aí do PET, que vocês têm acesso, e ajudar um pouco, né, no esclarecimento de algumas situações, né? Quero lembrar para vocês que, né, que nós, professores, estamos disponíveis no chat, né, do aplicativo Conexão Escola. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, caso tenham, caso queiram saber mais, né, sobre esse conteúdo. Enfim, abraço a todos, até mais.